Gosto de olhar para o meu trabalho como se cada obra fosse uma palavra ou uma frase. E dependendo de como eles são colocados juntos, eles criam um parágrafo novo, sabe? Eu sou uma pessoa muito curiosa. E eu acho que o que me leva na vida é essa curiosidade e uma falta de medo, sabe? Eu não tenho muito medo das coisas ou de mudanças ou na verdade, não tinha ligação com artes plásticas até quase o final dos anos 80, entendeu? Quer dizer, tinha porque eu vivia uma coisa de artes plásticas dentro de casa. Minha mãe não produzia mais, mas sempre teve, enfim, sempre teve essa vertente dentro de casa que ela produziu durante os anos 60, 70. Mas eu não entendia nada, eu era uma pura inocente, eu entendia de arquitetura, entendeu? Tanto que quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a fazer Eva Hesse sem nem saber o que que era Eva Hesse. Aquela, sabe, eu tenho inveja hoje em dia de artistas jovens, dessa pureza e dessa inocência, que todo mundo fica fazendo trabalho, muita gente faz trabalho muito derivativo, mas não sabe de onde fez, entendeu? De onde estão saindo. Então, eu tinha essa pureza no começo de não saber absolutamente nada de arte contemporânea, de quem fazia o quê, e lentamente fui me enfiando nisso. Então, os anos 80 para mim, a arte fica mais no final dos anos, sabe? A partir de 86, 87, por aí. Eu não participei nada daquela história do Parque Lage, da pintura, enfim. Aquilo tudo para mim foram descobertas pós, ou seja, mais acadêmicas e pós a minha entrada no meio do que uma coisa que eu já sabia, sabe? O trabalho ele não é pensado assim tão racionalmente, né? Você faz o trabalho, depois você se distancia dele para falar, para poder entender um pouco o que você fez. Na época, eu estava trabalhando com muitas coisas leves, coisas que eu encontrava, ganchos, e minha mãe tinha um armário cheio de coisas abandonadas. E esse trabalho saiu de uma série dessas coisas abandonadas que eu achei no armário dela e que tinham a ver. Eu estava fazendo uma série na época que chamava From Intimates. E, enfim, e ao mesmo tempo começando a trabalhar com perfume, que era para mim uma grande metáfora da ideia de intoxicação, porque perfume é aquele elemento que ele pode ser agradável, mas ao mesmo tempo, dependendo da dosagem, ela pode intoxicar. E eu estava muito interessada nesse limite que o perfume, como uma metáfora, pode oferecer para isso. E esse trabalho é uma estola antiga da minha mãe, entendeu? É um objeto com V e simplesmente, não sei, na hora bateu essa história, eu estava bem fazendo umas coisas um pouco mais violentas e resolvi, entendeu? Colocar perfume, quer dizer, babar essa coisa de perfume e deixá-la escorrer pela parede. E ficou um negócio super forte, entendeu? E, enfim, então não tem uma explicação óbvia, não tem uma super ideia, um conceito. É mais dentro de uma série de trabalhos, isso fazia sentido naquele momento. E faz tanto tempo atrás, mas eu acho que o que relaciona esse trabalho com minha prática é que eu tendo a usar coisas que eu acho no mundo, às vezes sim, às vezes não, mas não apenas como um colecionismo, mas eu sempre, como é que fala, eu consigo transformar essas coisas de alguma maneira e colocá-las ela no mundo com uma outra subjetividade
em que as pessoas vão construir suas próprias narrativas sobre elas, entendeu? Acho que é um grande fio condutor do meu trabalho.